Uma das frases mais bonitas que a gente aprendeu é boa sorte, mas ela traz uma maldição aí. Boa sorte. A gente fala isso para alguém que vai fazer uma prova. A gente diz boa sorte para quem vai começar um negócio, para quem vai fazer uma entrevista, para quem está diante de um desafio. Será que dizer boa sorte é bom? Hoje eu quero te provocar. Quero te provocar com uma ideia. E se boa sorte não fosse exatamente uma coisa boa? Você continuaria dizendo? E se sem perceber, quando a gente deseja boa sorte para alguém, a gente está entregando o resultado da vida daquela pessoa para algo que está completamente fora do controle dela? Pensa comigo, pensa comigo. Quando você fala boa sorte, tem uma mensagem escondida aí. Presta atenção, isso é sabedoria. Tem uma mensagem escondida quando você diz boa sorte. Espero que alguma coisa externa ajude você. Como se o resultado dependesse do acesso a essa coisa externa, da sorte, do destino, de alguma força que você não controla. Você está dizendo isso quando diz para alguém boa sorte. E talvez isso pareça apenas uma expressão inocente, mas a nossa mente não funciona assim, ela funciona ao pé da letra. Existe uma diferença enorme entre desejar que alguém tenha sorte e desejar que alguém faça o seu melhor. Os japoneses, eu gosto muito da cultura japonesa. Os japoneses têm uma expressão muito interessante, gambate. Gambate. Ela pode ser traduzida e entendida como dê o seu melhor. Percebe a diferença? Boa sorte coloca o foco no resultado, em algo externo. Dê o seu melhor coloca o foco na ação. Isso muda tudo. Faz sentido? Hum, olha só, porque o resultado nem sempre está nas nossas mãos. Só que dedicação, esforço, preparação, disciplina, coragem, atitude, tudo isso está em nossas mãos. Você pode estudar muito e ainda assim não passar na prova. Pode trabalhar muito e ainda assim o negócio não dá certo, eu sei. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim ser rejeitado. Que mais? Você pode fazer tudo certo e mesmo assim perder no final. Essa é uma das partes mais difíceis de aceitar sobre a vida. Fazer o seu melhor não é uma garantia de vitória. Isso dói. Mas existe algo que talvez seja ainda mais importante do que vencer. Presta atenção. Saber que você fez a sua parte de verdade. Isso traz uma paz que dinheiro nenhum consegue comprar. Acredita no que eu estou te falando. Imagine você deitando na cama à noite e sabendo, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, realmente tudo. Talvez o resultado não tenha sido o que você queria tanto. Talvez eu tenha falhado, talvez tenha doído, mas eu não fugi. Eu não me escondi. Eu não fiquei terceirizando a minha responsabilidade. Eu realmente fiz o meu melhor. Gambatê. Isso muda a maneira como você dorme, porque tem uma diferença entre perder e abandonar a si mesmo. Eu estou falando que a minha preocupação é você abandonar você mesmo. Quando você faz o seu melhor e perde, você pode até sentir tristeza. Com certeza, você vai sentir tristeza. Mas existe dignidade. Agora, quando você nem tenta e coloca tudo na conta da sorte, fica uma pergunta perturbadora.
E se eu tivesse feito diferente? Não é uma pergunta perturbadora? Talvez seja por isso que a responsabilidade seja tão poderosa. Porque responsabilidade não significa controlar tudo, significa assumir aquilo que está em nossas mãos. Você não controla o que as pessoas pensam. Tá passando um monte de gente aqui vendo eu gravar o vídeo. Eu não controlo o que elas pensam. Mas eu controlo como eu me comporto. E você também, como você se comporta. Você não controla o resultado, mas controla a sua preparação. Você não controla o passado, mas controla o que faz com o aprendizado dele. Você não controla o mundo, percebe? Mas você pode começar a controlar a si mesmo. Existe uma passagem de Jesus que conversa profundamente com essa ideia. Ela diz assim: a cada dia basta o seu próprio mal. Olha que ensinamento interessante, que ensinamento poderoso. Não carregue hoje o peso de amanhã. Faça o que precisa ser feito hoje. Porque talvez uma das maiores fontes de ansiedade seja tentar controlar o resultado antes mesmo de terminar o caminho. Que coisa louca isso! Você quer saber se vai dar certo antes de começar? Isso não existe. Quer saber se vai vencer antes de lutar? Quer ter a certeza antes de confiar? Isso é louco, porque a vida não funciona assim. Você está querendo mudar milhões e milhões de anos de vida? A vida não funciona assim. Você não precisa ter certeza do resultado para dar o seu melhor. Você precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo. Ainda bem que está vazio, derrubei o copinho aqui. Talvez seja isso que o Gambatê queira nos ensinar, não é? Que o universo esteja ao seu lado. Não é tomara que você tenha sorte. Não é isso. Ah, tomara que você tenha sorte. Vai dar sorte. Você está dando um atestado de incompetência para a pessoa. Boa sorte, porque você não se vira sozinho. É quase como falar: entre nessa batalha com tudo que você tem. Faça o que puder. Prepare-se, entregue-se, esteja presente e depois aceite o resultado. Olha só, maturidade é entender que existe uma parte da vida que depende de você. Sem dúvida, uma parte da vida depende de você. E outra que nunca vai depender de você. O problema começa quando você tenta controlar o que não se controla e abandona justamente aquilo que poderia controlar. Abandona justamente aquilo que poderia controlar. Você não controla se alguém vai gostar de você. Não. Mas você controla se você vai ser uma pessoa digna de confiança. Você não controla se você vai ser reconhecido. Mas você controla a qualidade do que você entrega. Percebe? Tem sabedoria nisso. Você não controla se você vai ganhar. Mas você controla o quanto está disposto a se preparar. Isso você controla. Você não controla a sorte, mas você pode controlar a sua entrega. E talvez exista uma maldição muito mais perigosa do que desejar boa sorte. Acreditar que você precisa de sorte para conseguir. Isso é perigoso, porque quando você acredita que precisa de sorte para conseguir, você começa a diminuir o seu próprio poder. Você começa a esperar a oportunidade, esperar o momento certo, esperar alguém acreditar, esperar a vida ajudar. Enquanto espera, a vida passa. Tá passando agora. Espero que você não esteja esperando. Enquanto você espera, a vida passa.
Então, talvez da próxima vez que alguém estiver diante de um grande desafio, essa pessoa experimente dizer algo diferente. Em vez de boa sorte, ela possa dizer gambaté. Ou então, em português, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso faz bem. Quando alguém diz isso para alguém, passa uma ideia de que acredita na pessoa. Dê o seu melhor. Porque eu não posso prometer que você vai vencer. Eu não posso prometer que tudo vai acontecer como você imaginou. Mas eu posso desejar algo talvez muito mais valioso. Que você tenha a coragem de entregar tudo aquilo que está nas suas mãos. E quando a jornada terminar, se você olhar para trás e puder dizer, eu dei o meu melhor, talvez você descubra uma coisa muito boa, extraordinária. Você pode, de repente, não ter conquistado o resultado que queria, mas conquistou algo que ninguém pode tirar de você. Autoconfiança. Autoconfiança. Porque cada vez que você enfrenta uma dificuldade e não abandona a si mesmo, você fica mais forte. Autoconfiança. Cada vez que cai e levanta, você constrói resiliência emocional. Cada vez que sente medo e continua apesar do medo, você ensina ao seu cérebro: eu consigo atravessar isso. Ai, ai. E talvez essa seja a verdadeira sorte. Não a sorte de ter uma vida sem dificuldade, mas a sorte de se tornar alguém capaz de atravessar as dificuldades. Então, eu não te desejo boa sorte. Não espere boa sorte. Não entregue sua vida ao acaso. Eu não te desejo boa sorte. Não fique esperando que alguma coisa externa resolva aquilo que está nas suas mãos. Sabe o que você faz? Se prepare. Haja. Dê o seu melhor todos os dias. E depois de dar o seu melhor, tenha paz para aceitar o que não depende de você. Porque talvez a vida não esteja perguntando, você vai ganhar? Talvez ela esteja perguntando. Quando chegar a hora de olhar para trás, você vai poder dizer que realmente deu o seu melhor? Essa é a pergunta. Se a resposta for sim, talvez você já tenha vencido uma das batalhas mais importantes. A batalha contra a própria impotência, contra a própria incapacidade. E isso vai te fazer muito bem. Um grande abraço. Fique muito, muito bem.